Opa, amigos, tudo em ordem? É uma honra ter a sua atenção. Bem-vindo ao canal Cristabilidade, agora em 2024. Feliz Ano Novo! Eu disse que haveria vídeos toda quarta-feira, só não falei de quais meses. Brincadeira. Onde exploramos a Bíblia juntos, capítulo por capítulo, de uma maneira divertida e transparente, tipo um react bíblico. Eu me chamo Christopher e hoje tá carne de pescoço. Olha, hoje, já ouviu essa expressão? Hoje tá difícil o conteúdo assim, aquele capítulo assim que você vai lendo e vai... não tô entendendo nada. Então eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Mentira! E você vai saber um pouco do que penso. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer coisa, pode com certeza procurar que você acha, tá bom? Certeza. Tem coisas que nós não vamos saber aqui na Terra por causa da nossa limitação, mas Provérbios 25:2 diz assim: a glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Então, peça a sabedoria de Deus e estude o que você quiser saber mais para se aprofundar e tentar entender. Essa é a glória dos reis. Beleza? Beleza. Saiba sempre que você tem o total livre-arbítrio de deixar o like, se inscrever e compartilhar depois que terminar o vídeo para mais pessoas que você acha que deve saber desse conteúdo. Vamos começar? Estamos no capítulo 6 e para você entender todo o contexto, é bom que você assista o capítulo 5 que vai aparecer num card aqui em cima. Show? Aqui nesse vídeo nós vamos ler o capítulo 6 que começa mais ou menos assim. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Já começou a carne de pescoço. Bom, vamos lá. Nessa parte fala sobre as filhas dos homens e os filhos de Deus. Isso dá abertura para 3 tipos de visões, uma visão cosmológica, uma visão religiosa e uma visão sociológica. Eu vou passar bem rápido pelos 3, só para você entender mais ou menos a discussão que tem em cima dessa parte, mas é basicamente o seguinte: a visão cosmológica, ela fala que é literal, os filhos de Deus eram como se fossem os anjos, e são filhos caídos que estavam aqui na terra, e eles tiveram relações com as filhas dos homens. O problema é que lá na frente, em Marcos 12:25 e outra referência lá do Novo Testamento que fala a mesma coisa no livro de Mateus, e acho que em Lucas aparece também. Jesus mesmo fala que nós, futuramente, quando formos para o céu, vamos ser que nem os anjos, que não se casam e nem são dados em casamento. Além disso, está dizendo que os filhos de Deus viram as filhas dos homens, parecendo que está partindo deles a iniciativa. E se a iniciativa está vindo deles, não parece tão justo Deus condenar a humanidade, condenar os homens por causa de uma iniciativa que vem dos anjos caídos. A outra visão seria uma visão religiosa. Logo antes de a gente chegar aqui nesse capítulo, para você que não assistiu o capítulo 5, cardzinho aqui, foi falado sobre os descendentes de Sete e os descendentes de Caim. Nessa visão religiosa era como se fossem os filhos de Deus, fossem os descendentes piedosos ali de Sete, da linhagem que viria Jesus lá na frente à descendência de Caim, que seriam os perversos, os ímpios, que são as filhas dos homens. Problema: se todo mundo da linhagem ali de Sete fosse piedoso, não faz tanto sentido Deus destruir toda a humanidade, porque ele fala que a humanidade na época do dilúvio estava horrível, estava todo mundo ruim. Então cadê os descendentes piedosos de Sete? E também antecipando uma parte que a gente vai chegar, vendo por essa visão, por que a união de homens piedosos com mulheres perversas geraria um fruto de gigantes? Não faz muito sentido. E sobre os gigantes a gente já vai chegar lá, aguarda aí. E tem a terceira visão, que é a visão sociológica, que eu tendo a acreditar um pouco mais nessa. Consta que os títulos de filhos de Deus eram atribuídos há tempos a reis, nobres e aristocratas do Antigo Oriente. E é interessante imaginar que pela busca de poder eles chegavam a ser homens de renome, só que lá na frente eles usurpavam esse controle, talvez assim pervertendo o conceito de governo que Deus deixou para ele, entregou para eles, e que eles deveriam ser os principais representantes ali da justiça de Deus, mas eles não se preocupavam com a função que Deus deu para eles, de trazer alívio para o povo e corrigir as injustiças. E possivelmente, pela forma como é colocada no versículo 2, talvez eles tenham sido poligâmicos. Essa visão ela surge de algumas traduções que abrem espaço para essa nomenclatura ser usada para filhos de homens poderosos, ou então filhos de senhores, filhos de senhor. Então tem essas 3 visões. Qual que é a certa?
Na minha cabeça faz mais sentido a terceira, mas como a gente falou logo no começo, a glória de Deus é ocultar certas coisas. Talvez tenha algo oculto aqui, talvez que a gente não vai entender nunca, só quando a gente chegar no céu. Mas é por causa da nossa limitação, e se Deus não deixou algo assim bem claro, preto no branco, e dá abertura para isso, é porque é uma coisa que não é tão importantíssimo pro plano da salvação, que é a ideia principal. Beleza, guarda essas 3 interpretações aí e eu vou continuar na leitura. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Nessa fala aqui do Senhor, tá marcado aqui espírito, que no rodapé tem assim, ou o espírito que lhe dei, ou seja, por causa da perversidade do homem, o espírito que lhe dei não contenderá com ele. Outra nota de rodapé aqui é: ou não permanecerá nele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Nós somos constituídos por 3 elementos: corpo, alma e espírito. Corpo é a parte física, alma seria a nossa personalidade, os nossos sentimentos, nossas emoções, e a parte do espírito seria a parte que nos dá vida, é o que pulsa o nosso coração, essa bateria que a gente nem sabe de onde vem. E aqui Deus está dizendo: por causa da perversidade do homem, o espírito que eu estou dando para ele, essa vida que eu estou dando para ele, vai durar até 120 anos. Continuando, naqueles dias havia Néfilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Calma, vamos lá. Naqueles dias havia Néfilins, a nota de rodapé traz assim, possivelmente gigantes ou homens poderosos. Só que até aqui na nota de rodapé a gente vê 2 coisas que não parecem ser muito coerentes juntas. Possivelmente gigantes, beleza, pessoas grandes, altas, ou homens poderosos. E aí a gente já vai para a parte que a gente estava comentando sobre a parte sociológica ali, homens que tinham poder, fama, renome. E aí havia Néfilins na terra naquela época e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Esses filhos, foram heróis do passado, homens famosos. Então, pela visão cosmológica, da união de anjos caídos com mulheres, era como se surgissem homens gigantes, homens absurdos assim, homens super-homens. Da visão religiosa, que são os descendentes de Sete e os descendentes de Caim se unindo, não faz tanto sentido ter uma diferença no DNA por causa dessa diferença da descendência piedosa com a descendência perversa, a descendência dos ímpios, terem surgido homens grandes, nem homens que foram famosos. Não faz tanto sentido. Já nesse terceiro, eu achei uma pesquisa aqui bem legal que eu vou ler aqui para vocês. Em relação aos chamados gigantes, a palavra Nephilim ocorre apenas em Gênesis 6:4 e Números 13:33. Só que nesse último, Números 13:33, refere-se aos anaquins, pessoas de grande estatura, de fato. A raiz da palavra Nephilim vem de Nafal, que quer dizer cair. Ademais, em alguns contextos, a palavra Nephilim está associada à palavra Giborim, que vem de Gibor, ou seja, homem de valor, força, riqueza ou poder. Beleza, está falando 2 coisas diferentes, tá ligado, né? Tá comigo. Gigantes de estatura, ou então gigantes de poder, de fama. Portanto, o significado de Nephilim nesse contexto, em Gênesis 6:4, que é o que a gente está lendo, não parece ser gigantes, mas algo como aristocratas, príncipes ou grandes homens que governavam. Então, agora indo para essa última visão, parece que essa união de aristocratas com formosas plebeias traziam de alguma forma isso fama para eles, poder, notoriedade. Eles se agarravam a isso e não surpreende que esse mesmo caráter que eles tinham passavam para esses filhos. E aí, como resultado, toda a inclinação de homens e mulheres, desde o pessoal da governança, que devia ser a representação da justiça de Deus aqui na terra, até o povão, ficava cada vez mais perverso. E foi por isso que veio o dilúvio. Resumindo, tava uma bagunça. Pelas 3 visões, estava gerando uma bagunça e estava só piorando. Esse é o resumo principal. Se foi anjo, se foi aristocrata, se foi o descendente de Caim, tava ruim e tava só piorando. Isso tava se multiplicando. E é o que a gente vai continuar lendo aqui, ó. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra
e isso cortou-lhe o coração. Como assim? Deus se arrependeu? Bom, por isso que a gente precisa olhar sempre o contexto, procurar outros versículos pra gente não acabar tirando de contexto pra falar uma coisa que não é verdade. Antes de falar sobre esse ponto em específico, vou trazer aqui alguns outros pontos que falam como Deus não se arrepende, do jeito que você tá pensando agora. Em Gênesis 1:31 diz que Deus viu toda a sua criação e a contemplou e viu que tudo era bom. Em Números 23:19 diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Alguma vez prometeu-se em cumprir? Falou e não executou? E 1 Samuel 15:29 diz: aquele que é a verdade de Israel não mente, nem se arrepende, porque não é filho do homem, não é filho de homem para se arrepender. Sabendo disso, a forma como a gente deve ler essa parte é de uma forma metafórica, onde mostra o quanto Deus ele se aborreceu com o quão longe o homem pode ir para pecar. E isso cortou-lhe o coração. Tem uma outra versão que diz que ele ficou com o coração pesado. Deus criou a humanidade para amar a humanidade e fez isso esperando que ela cumprisse o propósito de estar caminhando ali e se parecendo cada vez mais com ele. Imagina você criar alguma coisa, já deve ter acontecido com você. Você criou alguma coisa e lá está a sua criação. O pessoal usando de uma outra forma, você fica, não foi pra isso que eu criei. Então não faz sentido nessa passagem a gente atribuir a forma como a gente entende de arrependimento de uma forma imperfeita que a gente vê a Deus. Além disso, esse verbo pode ser traduzido de outras formas, como reconsiderou em sua mente, deliberou, ponderou de si para si, reflexionou. O que não significa que Deus errou e aí, agora ele tem que se retratar de uma vontade que ele teve ali anterior, mas que isso pesava-lhe o coração porque ele criou a humanidade para cumprir um propósito que não era aquele que a humanidade estava seguindo. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A nível de curiosidade, a Bíblia fala que Noé andava com Deus. Outra pessoa que também andava com Deus foi Enoque. Então são as 2 pessoas que são relatadas na Bíblia que fala que andavam com Deus. Ou seja, tem coisa pra gente aprender aí com eles, pra gente andar com Deus, tanto com Enoque quanto com Noé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida-a em compartimentos, e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Essa última parte, Deus foi dando detalhes sobre como devia ser a arca. E como eu sei que você é de humanas, eu comecei a falar de número aqui, você já desligou sua mente? Umas comparações interessantes é que a Arca de Noé ela era menor que o Titanic, e o Titanic carregava 1.500 pessoas. Carregou, finado Titanic. Outras métricas interessantes também, a altura ultrapassava um prédio de 4 andares. O seu comprimento era como se fossem 12 ônibus enfileirados, ou então 24 carros enfileirados, um atrás do outro. Caberia ali um avião e meio dentro da arca, um na frente do outro, e se o avião pudesse ser cortado na metade, né? Pode ser um modelo menor também, né? Continuando. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Que legal. Existem 8 alianças relatadas. Na verdade, 9 alianças relatadas na Bíblia toda. Bora ver se eu consigo, sem corte, sem edição, falar todas as 9 alianças. Lá vai, ó. Aliança edênica, aliança adâmica, aliança noética, aliança abraâmica, mosaica, salomônica, davídica, palestina, nova aliança no Novo Testamento. É isso? É isso, eu só errei a sequência que é edênica, adâmica, noética, abraâmica, mosaica,
davídica, salomônica e aí vem a nova aliança. É interessante que nessas alianças Deus falou algumas coisas específicas para cada um, tinha uma consequência específica de cada um e era uma renovação, literalmente, da aliança que ele queria fazer com a humanidade, com o povo escolhido e tudo mais. Então aqui ele fechou uma aliança com Noé. Vou destruir tudo, vai tudo acabar aqui, vou tacar ali água aqui em tudo quanto é canto, vou puxar a descarga, mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Nem caberia todos os animais aí só nessa arca pequena que era menor que o Titanic. Duas coisas para você ter em mente. Uma, ele não precisaria levar só os animais já adultos, gigantes. Ele poderia levar um adolescente ali, um animal adolescente, um animal filhote, para ir crescendo, que come pouco e depois ele poderia se reproduzir. Outra, talvez ele tenha levado só animais de espécies básicas, digamos assim, e com o tempo e variação genética, variação de bichos aí, que foi aumentando a quantidade de espécies que veio em seguida, que são as espécies que a gente conhece hoje. Mas e aí, cadê os dinossauros? Talvez tenha entrado dinossauro lá, só que logo depois que acabou o dilúvio, ele não tinha comida o suficiente, quem sabe, porque estava tudo molhado, e aí acabou por ser um animal grande, ele não tinha comida suficiente e foi extinto, um animal que foi extinto. Tem animais que se extinguem, tem animais que estão à beira de extinção, quer dizer que tem panda que está à beira de Eita! Tem panda que tá à beira de extinção, quer dizer que lá na frente, daqui a 200 anos, se a gente chegar lá e Deus permitir, e nesse meio tempo o panda foi extinto, aí o pessoal, não, o panda nunca existiu, o panda nem entrou na arca. Então coube sim todos os animais e tinha alimento para eles, como Deus pediu aqui. Guarde alimento suficiente para você e para os animais que vão com você. Agora colocar barata aí, né, foi ralado. Pô, podia ter esquecido a barata, né? Mosca, pra que mosca? Com certeza tem um propósito. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. E assim a gente encerra o capítulo 6, com uma demonstração e atitude de fé, de que Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Nunca tinha chovido, gente, e Deus fala bem assim, constrói uma arca aí, que a terra vai inundar, vai chover e a terra vai inundar. Você exige fé pra colocar em prática um negócio que nunca tinha acontecido. E aí, pergunta polêmica. O que você achou da atitude de Deus? Radical? Exagerada? É uma perspectiva. A minha, aproveitando que você está aqui me ouvindo até agora para saber a minha opinião, é que é uma atitude misericordiosa, bondosa, benevolente. Nem Noé era para ter escapado, mas Noé foi íntegro e Deus foi bondoso, justo, misericordioso, benevolente e o poupou. Não só ele, por causa da integridade e fé de Noé, outras pessoas foram salvas. Foi sua esposa, filhos e as mulheres dos seus filhos. E a trabalheira que Deus deu para Noé. Valei-me, muito detalhe. Ele podia ter feito igual o Thanos, daria um estalo assim, ó, todo mundo virar pó. Pronto, acabou. Gostou do vídeo? Se inscreve aí no canal pro próprio YouTube te avisar quando tiver vídeo novo. E se você tá me ouvindo no Spotify, pra você que já enjoou da minha cara, mas ama a minha voz, se inscreve aí também. Aperta o like e curtir aí embaixo pra me apoiar e fazer com que esse conteúdo seja entregue pra mais gente. E não vai embora sem antes responder a pergunta de hoje, que é a seguinte: será que Noé chamou alguém? Quando Deus falou pra ele que ia chover e tal, será que ele falou, gente, vai chover e eu tô construindo uma arca, entra aí, por favor, entra aí. Será que ele chamou alguém? E a pergunta não é nem essa. Talvez ele tenha chamado, talvez seja um pouco óbvio, talvez, que ele tenha chamado. Mas se você fosse chamado, você teria ido? Um homem tá te chamando pra entrar numa arca porque vai acontecer uma coisa que nunca aconteceu. E aí, você teria ido? Um homem tá te chamando pra subir na arca pra que você tenha a salvação porque vai acontecer uma coisa que nunca aconteceu e Deus falou pra ele que só vai sobreviver quem estiver na arca. E aí, você teria ido? Compartilha aí que eu leio todos os comentários. Agradeço muito pela sua atenção e nos vemos no dilúvio, em Gênesis 7.